A esposa dele, a mulher que ele prometeu amar pela eternidade, estava morrendo em uma mesa de cirurgia a apenas 6 metros de distância. Os gritos dela tinham acabado de se dissipar em um silêncio aterrorizante. Mas Davi Costa não estava sozinho no corredor. Sua amante, Nanda, estava ao seu lado, e quando a doutora Evelyn se aproximou com um rosto de pedra, Nanda soltou uma risada baixa e aguda. Ela tinha vencido. O obstáculo se fora. Davi era dela. A doutora Evelyn olhou para além de Davi, seus olhos perfurando a amante, e sussurrou as 4 palavras que transformariam a vitória de Nanda em seu próprio inferno particular. Salvamos os bebês. São gêmeos. A casa no bairro de Tarrytown, em Porto Alegre, era um monumento ao bom gosto. Davi Costa, um homem cuja construtora estava redefinindo o skyline da cidade, havia projetado o local ele mesmo. Era toda de vidro, calcário claro e linhas limpas, com vista para uma área verde do rio Guaíba. Sua esposa, Sara Monteiro Costa, havia preenchido a casa com vida. Sara, uma curadora de arte respeitada, tinha um calor que suavizava as arestas de Davi. A vida deles era, para todos os efeitos, perfeita, exceto pelo silêncio. Por 7 anos, a casa permaneceu quieta. Era um silêncio pontuado por injeções cronometradas, testes de gravidez negativos devastadores e o luto quieto e estéril da infertilidade. Eles haviam investido uma pequena fortuna na Clínica Viva Fertilização de Porto Alegre, e o casamento, antes uma parceria apaixonada, tinha se tornado um projeto compartilhado e desgastante. Então, na 8ª tentativa, deu certo. Sara estava agora com 38 semanas de gravidez, radiante e pesada com o milagre deles. O silêncio finalmente se fora, substituído pela montagem de um berço, a pintura de um quartinho, um verde sálvia suave e esperançoso, e debates intermináveis e alegres sobre um único nome: Olavo. Neste último domingo perfeito, Sara estava arrumando pequenos sapatinhos de tricô artesanais em uma prateleira. Davi a observava da porta, um nó de algo escuro e pesado em seu estômago. Ele a amava. Meu Deus, ele a amava. Ele amava o jeito que ela cantarolava quando estava feliz, a curva gentil de sua coluna enquanto se inclinava sobre o trabalho. Ele amava aquele bebê, o bebê deles, com um instinto protetor feroz. Mas ele também era um covarde. O novo esquema para a torre da rua 6 de setembro é um pesadelo, ele disse, afrouxando a gola. Vou ter que passar a noite no escritório. Sara se virou, o sorriso apenas ligeiramente diminuído. Ah, Davi, de novo? É a 3ª vez esta semana. Eu sei. É que este projeto é decisivo. Assim que terminar, serei todo seu. Eu prometo. Ele atravessou o quarto, beijou a testa dela e colocou a mão no tambor tenso da barriga. E seu também, Olavo. O bebê chutou, como se protestasse. Sara cobriu a mão dele com a dela. Tudo bem, apenas tome cuidado. Eu te amo. Eu também te amo, Davi sussurrou. A mentira tinha gosto de cinzas em sua boca. Ele não dirigiu para o escritório no centro da cidade. Ele dirigiu para um flat elegante e impessoal na Avenida Praia de Belas. Ele pegou o elevador para o 14º andar. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. Nanda Santos não esperou que ele entrasse. Ela o puxou pela gravata, sua boca encontrando a dele. Ela era toda ângulos agudos, perfume caro e ambição perigosa e emocionante. Nanda era uma nova associada em sua firma, 28 anos, e via Davi não como um homem, mas como um prêmio. Você está atrasado, ela murmurou contra os lábios dele.
Ela estava organizando o quartinho. Ele disse, sua culpa retornando. Nanda revirou os olhos, afastando-se para servir 2 taças de vinho. O quartinho. Que fofo. Você disse a ela que não estará lá para vê-lo? Que estará comigo? Nanda, conversamos sobre isso. É complicado. O bebê está chegando. O bebê, ela zombou, entregando-lhe a taça. É só o que ela tem. Eu tenho você. Sua mente, sua ambição, seu futuro. Ela é seu passado, Davi. Um passado inchado e sentimental. Você sabe que não pode ficar. Assim que o garoto nascer, você terá que escolher. Ele sabia que ela estava certa. Ele tinha que escolher. Mas ao olhar para Nanda, tão feroz e intransigente, ele sentiu outro tipo de armadilha se fechando. O caso, que começou como uma fuga imprudente do mundo estéril e agendado da FV, havia se tornado uma segunda vida paralela. E era uma vida que exigia que ele incendiasse a primeira. Não esta noite, Nanda. Não vamos falar sobre ela esta noite, ele disse, colocando o vinho de lado. Ela sorriu, uma curva lenta e predatória de seus lábios. Certo, então não vamos falar de jeito nenhum. Ao cair sobre ela, ele forçou a imagem do quartinho verde sálvia e dos minúsculos sapatinhos de tricô para fora de sua mente. Ele era um homem vivendo 2 vidas e estava prestes a descobrir da maneira mais brutal possível que não se pode construir uma nova vida sobre uma fundação de mentiras. A estrutura inteira estava prestes a desabar. As 2 semanas seguintes foram uma obra-prima de engano. Davi Costa se movia por sua casa perfeita como um fantasma, seu corpo presente, sua mente a milhares de quilômetros de distância, em um flat na Praia de Belas. Ele era atencioso com Sara, esfregando seus pés inchados, trazendo-lhe gelo, dizendo-lhe o quão linda ela era. E cada palavra era verdadeira, o que só tornava as mentiras que ele contava a Nanda mais venenosas. Para Nanda, ele era o marido encurralado, contando os segundos até poder ser livre. Ele estava construindo uma fantasia com ela, um futuro em uma cobertura, viagens a Milão, uma vida livre da domesticidade que ele alegava estar sufocando-o. Ele era 2 homens diferentes, e o esforço estava fazendo-o desmoronar. Sara, apesar de todo o foco no bebê, não era tola. Ela construíra uma carreira notando detalhes que os outros perdiam. A mudança sutil na pincelada de um pintor, o significado oculto em uma linha. E ela viu as mudanças em Davi. Não era uma coisa grande. Eram 1000 fios minúsculos se desfazendo. Era a maneira como ele agora tomava banho no momento em que chegava em casa do trabalho até tarde, quando costumava desabar no sofá com ela. Era o cheiro de um perfume em seu paletó. Não o dela, algo mais afiado, almiscarado. Era o ping de seu celular, que ele agora mantinha virado para baixo na mesinha de cabeceira, às 2 da manhã. O fio final foi uma fatura da American Express. Ele a deixara em sua mesa, um descuido nascido da arrogância. Sara estava procurando um selo. Ela viu a cobrança. Oishi, em uma terça-feira à noite, quando ele supostamente estava comendo pizza fria com sua equipe de projeto. Ela não chorou. O choque era muito frio para isso. Ela simplesmente sentou-se na cadeira de couro do escritório dele, o retângulo branco de papel tremendo em sua mão, e esperou que ele voltasse para casa. Ele entrou às 19h, todo sorrisos, segurando um buquê das peônias brancas favoritas de Sara. Para as minhas 2 pessoas favoritas, ele disse, inclinando-se para beijá-la. Sara virou a cabeça. Ele beijou o ar. O que há de errado? Ele perguntou, seu sorriso vacilando. Ela levantou o recibo. Como estava o atum apimentado? O sangue de Davi gelou. A cor sumiu de seu rosto. Não havia mentira grande o suficiente para encobrir isso. Sara, eu posso explicar.
Pode. A voz dela estava baixa, mas era o som mais perigoso que ele já ouvira. Pode explicar o perfume? Pode explicar as mensagens de texto às 2 da manhã? Pode explicar, Davi, como você pôde fazer isso comigo, conosco, agora? Ela gesticulou para a barriga, a mão tremendo. Isso simplesmente aconteceu. Ele gaguejou, as peônias pendendo frouxas em sua mão. É aquela mulher no trabalho, Nanda Santos. Não significa nada, Sara. Eu juro. É que tem sido tão difícil, a FV, tudo. Não, ela sibilou, e agora as lágrimas vieram, quentes e furiosas. Não se atreva a usar nosso filho como desculpa para isso. Você acha que foi difícil para você? Eu sou quem foi bombardeada com hormônios, que teve meu corpo cutucado e vasculhado por 7 anos. Eu sou quem está carregando esta criança. E você vai encontrar alguém novo. Ele não tinha defesa. Ele apenas ficou ali enquanto o luto e a raiva dela o inundavam. Quem é ela? Sara finalmente sussurrou, enxugando o rosto. Não importa. Acabou. Eu vou terminar esta noite. Eu vou demiti-la. Sara, por favor, olhe para mim. Eu te amo. Este bebê é o meu mundo. Sara olhou para ele por um minuto longo e agonizante. Ele viu o cálculo em seus olhos. Ela estava pesando 7 anos de amor contra uma noite de prova definitiva. Eu não acredito em você, ela disse finalmente, sua voz monótona. Eu não acredito que acabou, mas é o seguinte, você vai parar. Você vai apagar o número dela. Você vai acabar com isso e vai estar aqui para o nascimento do seu filho. Não vamos falar sobre isso novamente até Olavo estar em casa e seguro. Eu não vou trazer esta criança para um lar desfeito. Você me entende, Davi? Era mais do que ele merecia. Era uma tábua de salvação. Ele a agarrou. Sim, ele disse, caindo de joelhos, pressionando o rosto contra o estômago dela. Sim, Sara, qualquer coisa. Acabou. Eu prometo, acabou. Mas enquanto ele segurava sua esposa chorando, o celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de Nanda. Pensando em você, mal posso esperar por esta noite. Davi Costa, o arquiteto brilhante, o covarde, o mentiroso, fez a única coisa que sabia fazer. Ele silenciou o celular e segurou a esposa com mais força, prendendo a mentira entre eles. Ele não terminou. Apenas ficou melhor em esconder. Ele disse a Nanda que Sara estava desconfiada e que ele teria que ter cuidado por algumas semanas, o que só tornou os momentos roubados mais ilícitos, mais emocionantes para ela. Nanda, em sua confiança predatória, estava bem com isso. Ela sabia que o tinha. Era apenas uma questão de tempo. Sara, enquanto isso, recuou. Ela se concentrou no bebê. Ela parou de perguntar a Davi onde ele estava. Ela simplesmente observava o relógio, seus olhos vazios, e orava para que sua família, que ainda nem havia começado oficialmente, pudesse sobreviver ao seu primeiro ferimento mortal. Na semana do parto de Sara, uma calmaria pesada e úmida se instalou sobre Porto Alegre. O ar estava denso, carregado com a promessa de uma tempestade. Era um espelho perfeito para a atmosfera dentro da casa de vidro em Tarrytown. Sara estava no limite, não apenas por causa da gravidez, mas pela tensão palpável. Davi era uma caricatura de um marido devotado, um homem desempenhando um papel tão arduamente que era doloroso de assistir. Ele estava em casa todas as noites às 6, o celular com a tela para cima no balcão, mas seus olhos estavam distantes e ele pulava toda vez que a campainha tocava. O confronto não havia mudado nada, exceto para tornar o silêncio entre eles mais pesado. Na terça-feira, Sara teve sua consulta de 39 semanas. Davi tinha uma reunião crucial que não podia perder. É com a prefeitura, amor. Eu tenho que estar lá. Estarei lá para o evento principal, eu prometo. Tudo bem, Davi.
Sara disse, amarrando seus tênis, seus pés tão inchados que ela mal conseguia vê-los. Minha mãe está me levando. Sua mãe, Margarida Monteiro, era uma mulher talhada em granito do Rio Grande do Sul. Ela nunca havia confiado totalmente em Davi, achando seu charme muito polido, sua ambição muito afiada. Ela chegou em seu prático carro, deu uma olhada na filha e seus lábios se estreitaram. Você parece exausta, Sara. Ele não está ajudando, não é? Ele está ocupado, mãe. A torre da rua 6 de setembro. Certo, a torre, Margarida disse, a palavra pingando descrença. Na clínica, a doutora Eveline Miller, uma obstetra brilhante e eficiente, que os guiara por toda a jornada de FV, entrou na sala de exames. Seu comportamento normalmente alegre havia sumido. Sara, Margarida, vamos verificar sua pressão arterial. O manguito sibilou. Doutora Eveline olhou para a leitura. Ela verificou novamente. Sara, ela disse, sua voz calma, mas firme. Sua pressão está a 100% em 110. Isso é perigosamente alto. O quê? Mas eu me sinto, bem, apenas cansada. Esse é o perigo da pré-eclâmpsia. Também estou vendo proteína em sua amostra de urina. Precisamos levá-la para o hospital. Agora! Não vamos esperar pelo parto. Vamos induzi-la hoje. Um choque de pânico frio e elétrico percorreu Sara. Hoje? Mas Davi, ele está em uma reunião. Ligue para ele, doutora, Eveline disse, já tirando as luvas e digitando em seu tablet. Estou internando você no Hospital Moinhos de Vento. Vou encontrá-la lá em 20 minutos. Margarida já estava ao telefone, seu rosto sombrio. Davi, é Margarida. Sara está em apuros. Pré-eclâmpsia. Eles a estão induzindo agora no Moinhos de Vento. Davi estava de fato em uma reunião, mas não era com a prefeitura. Era em um lounge escuro e luxuoso no Hotel W, sua perna pressionada contra a de Nanda. Eles estavam bebendo champanhe, celebrando o futuro hipotético onde ele estaria livre. O celular dele vibrou. Margarida Monteiro. Ele estremeceu e silenciou. Quem é? Nanda perguntou, traçando a borda de sua taça. Ninguém. Apenas trabalho. O celular vibrou novamente. Margarida Monteiro. Ele silenciou de novo. Você é um péssimo mentiroso, Davi. Nanda ronronou. É ela, não é? Antes que ele pudesse responder, o celular vibrou uma terceira vez. Sara. Seu coração disparou. Sara nunca ligava quando estava com a mãe. Ele atendeu. Sara, está tudo bem? Davi. Era a voz de Margarida, aguda de terror. Estou dirigindo. Ela está... Deus. Davi, ela diz que não consegue enxergar direito. A visão dela está embaçada. Venha para o hospital. Moinhos de Vento. Agora. A linha ficou muda. O sangue drenou do rosto de Davi. Visão embaçada. Pressão alta. Ele havia lido os panfletos. Isso era ruim. Isso era alerta vermelho. Muito ruim. Eu tenho que ir, ele disse, jogando dinheiro na mesa. O quê? O rosto de Nanda se contorceu de raiva. Você está brincando comigo. Ela está fingindo, Davi. É uma manobra para fazer você voltar. Ela não está fingindo, ele retrucou, sua voz rouca de um medo súbito e real. Ela está no hospital. É o bebê. Está acontecendo. Ele correu do bar, deixando Nanda sentada sozinha no lounge. Ela ficou lá por 1 minuto inteiro, o champanhe com gosto azedo. Ele a havia deixado. Quando chegou a hora, quando a coisa real aconteceu, ele correu de volta para a esposa. Ele a escolheu. Uma fúria fria e narcisista, mais profunda e potente do que qualquer coisa que ela já sentira, se instalou sobre ela. Ela não era uma mulher para ser descartada. Ela não era a outra mulher. Ela era a mulher principal.
e ela ia provar isso. Ela pegou o celular e chamou um Uber. Hospital Moinhos de Vento, ela disse ao motorista, sua voz perfeitamente calma. E por favor, dirija rápido. É uma emergência. Ela estava indo para o hospital. Ela ia encontrar Davi. Ela ia forçar a escolha ali mesmo. Ela não seria escondida. Ela não seria ignorada. A tempestade finalmente havia começado e Nanda Santos pretendia ser a única a permanecer de pé quando as águas baixassem. A ala de maternidade do Hospital Moinhos de Vento era um lugar de caos frenético e controlado. Quando o carro de Margarida parou bruscamente na entrada de emergência, Sara mal estava consciente. Uma equipe estava esperando. Eles a levaram às pressas para uma sala de parto e parto, alarmes já apitando. Evelyn Miller estava lá, paramentada e focada. Ela está em pré-eclâmpsia grave, beirando a eclâmpsia, ela disse às enfermeiras. Apliquem sulfato de magnésio agora e preparem para uma cesariana de emergência. Ela está entrando em colapso. Isso não é apenas pré-eclâmpsia. Eu acho que é síndrome HELP. Síndrome HELP. O acrônimo era uma sentença de morte. Hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas. Era a traição máxima do corpo, uma falha catastrófica de seus sistemas em resposta à gravidez. Davi disparou pelas portas automáticas, seu coração, ameaçando explodir em seu peito. Ele encontrou o andar da maternidade e viu Margarida, pálida e trêmula, do lado de fora do quarto de parto e parto 3. Onde ela está? Ela está bem? Eles a levaram. Margarida sussurrou, seus olhos ardendo de ódio. Eles estão tentando estabilizá-la. O fígado, as plaquetas. Oh Deus, Davi! Ela desabou em soluços. Uma enfermeira, Brenda, uma mulher gentil com olhos cansados, saiu. Senhor Costa, sua esposa está chamando pelo senhor. Davi passou por Margarida e entrou no quarto. Parecia uma zona de guerra. Máquinas gritavam. E Sara, sua Sara linda e calorosa, estava irreconhecível. Ela estava inchada, sua pele doentia e pálida, e seus olhos estavam selvagens de terror. Davi? Ela chorou, agarrando a mão dele com uma força que ele não sabia que ela possuía. Eu não consigo. Não sinto minhas mãos. Estou com tanto medo. Davi, o bebê. Apenas salve nosso bebê. Prometa-me, salve Olavo. Eu prometo, eu prometo. Ele soluçou, beijando sua testa fria. Nós dois estamos bem aqui. Nós te amamos. Senhor Costa, o senhor precisa sair. Estamos levando-a para a sala de cirurgia. Agora! Doutora Evelyn ordenou, sua voz não deixando espaço para discussão. Eles levaram Sara. Davi cambaleou de volta para o corredor, suas pernas cedendo. Ele desabou em uma cadeira de plástico fria da sala de espera, a cabeça nas mãos. Ele era uma fraude. Sua esposa estava morrendo, e a última coisa coerente que ele havia feito foi mentir para ela. Senhor Costa. Ele levantou o olhar. Seu sangue virou gelo. Nanda Santos estava parada na frente dele. Ela usava uma blusa de seda preta e calças de couro, parecendo totalmente deslocada, como um abutre em um ninho de pombas. Nanda, ele sussurrou, horrorizado. O quê? O que você está fazendo aqui? Você não pode estar aqui. Eu não posso, ela disse, sua voz perigosamente baixa. Você fugiu de mim, Davi. Você me deixou naquele bar como se eu não fosse nada. Eu não sou nada, Davi. Eu sou o seu futuro. Ela gesticulou com desdém para as portas do centro cirúrgico. Ela é o seu passado. Estou aqui para garantir que você se lembre disso. Saia! Davi sibilou, pulando de pé. Ele agarrou o braço dela, tentando puxá-la em direção aos elevadores. Isso é um hospital!
Minha esposa está... Sua esposa está morrendo. A voz de Nanda se elevou, virando cabeças no posto de enfermagem. Os olhos da enfermeira Brenda se arregalaram. E sabe de uma coisa? É para o melhor. Ela é fraca. Ela estava segurando você. Agora, você e eu podemos finalmente ficar juntos. Você, eu e... Ela parou, um sorriso estranho e triunfante brincando em seus lábios. Ela estava guardando isso. Este era o seu trunfo. E o nosso bebê? Nanda disse, sua voz caindo para um sussurro teatral. Davi congelou. O quê? Estou grávida, Davi. 10 semanas. Eu ia te contar esta noite com champanhe. Parabéns, papai. Parece que você vai ser pai, afinal. O mundo se inclinou. Grávida. Nanda estava grávida. Sua esposa estava em uma mesa de cirurgia, lutando por sua vida e pela vida de seu filho, e sua amante estava aqui, dizendo que também estava grávida. Era um pesadelo. Era um inferno criado por ele mesmo. Nanda, você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente. Você é meu. Aquela coisa ali dentro é apenas uma complicação. E complicações, ela disse, seus olhos brilhando, podem ser removidas. Você é um monstro. Davi respirou, recuando dela. Eu sou uma sobrevivente, ela corrigiu. E eu não vou embora. Vou esperar bem aqui pela boa notícia. Antes que Davi pudesse responder, antes que ele pudesse jogá-la para fora do hospital fisicamente, as portas do corredor cirúrgico se abriram. A enfermeira Brenda estava andando rapidamente em direção à doutora Evelyn, que estava na pia de scrub. Doutora, Brenda disse, sua voz baixa, mas urgente. Aquela mulher no corredor, a de blusa preta, ela estava gritando com o Sr. Costa. Ela disse a ele, aquela coisa ali dentro é apenas uma complicação e que ela está grávida do bebê dele. Doutora Evelyn parou de esfregar. Ela virou lentamente os olhos sobre o topo de sua máscara cirúrgica, endurecendo-se em lascas de gelo. Ela acabara de ver a contagem de plaquetas de Sara Costa. Ela sabia o que estava acontecendo. Ela já vira esse tipo de tragédia antes, mas a crueldade na sala de espera era uma variável nova e horrível. Mantenha-a longe do centro de parto e parto, doutora Evelyn ordenou. Chame a segurança se for preciso e traga o Sr. Costa de volta aqui. Ele precisa se preparar. A batalha na sala de cirurgia estava falhando. A guerra na sala de espera estava apenas começando. O tempo se dissolveu em um pavor espesso e charoposo. Davi sentou-se em um lado da sala de espera, perto das portas da sala de cirurgia, seu corpo vibrando de culpa e medo. Nanda, desafiadora, sentou-se no lado oposto, perto dos elevadores, casualmente rolando em seu celular, como se estivesse esperando por uma mesa em um restaurante. Margarida havia ido para a capela, incapaz de suportar a proximidade estéril e aterrorizante com a sala de cirurgia. Davi orou. Ele orou a um Deus com quem não falava há anos. Ele orou por Sara. Ele orou por Olavo. Ele orou para que este pesadelo acabasse, para que o relógio voltasse, para uma chance de desfazer os últimos 6 meses de sua vida. 1 hora se passou, depois 2. A atmosfera no andar mudou. As enfermeiras se moviam com uma nova e sombria urgência. Davi ouviu um código azul ser chamado pelo interfone, seguido por Centro Cirúrgico de Parto e Parto, Sala 2. O quarto de Sara. Ele se levantou de um salto. Uma enfermeira o empurrou gentilmente de volta. Senhor, por favor, espere. Ele assistiu, impotente, enquanto o carrinho de emergência era empurrado pelas portas. Ele ouviu um novo nível de comandos frenéticos e gritados de dentro, e então um som que o assombraria para sempre. Um bip longo, único e contínuo.
o som de uma linha reta. Nanda levantou o olhar de seu celular, um lampejo de interesse em seus olhos. Ela viu o aperto de Davi, os nós dos dedos brancos, na cadeira. Ela viu o pânico. Ela viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. E então as portas da sala de cirurgia se abriram. Doutora Evelyn Miller saiu. Ela não era mais uma cirurgiã. Ela era uma executora. Ela tirou as luvas ensanguentadas e a touca cirúrgica. Seu cabelo curto e grisalho estava suado. Seu rosto era uma máscara de profunda tristeza profissional. Ela caminhou diretamente até Davi. Ele já sabia. Ele já estava balançando a cabeça. Não! 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 Senhor Costa. Davi. A voz da doutora Evelyn estava baixa, cansada. Fizemos tudo o que podíamos. A síndrome HELP de Sarah foi catastrófica. O fígado dela falhou. Ela desenvolveu coagulação intravascular disseminada. Ela estava sangrando por toda parte. Não conseguimos parar. Demos a ela 30 bolsas de sangue, mas ela teve uma embolia maciça. A médica respirou fundo. Eu sinto muito, muito. Nós a perdemos. Sarah, ela se foi. Davi Costa se estilhaçou. Um som saiu de seu corpo que não era humano. Foi um lamento cru e animal de pura agonia. Ele desabou, seu corpo se dobrando sobre si mesmo, suas mãos agarrando o rosto. Ele a havia matado. Suas mentiras, seu estresse, sua traição. Ele a havia matado. E do outro lado da sala de espera veio outro som. Uma risada. Era baixa, aguda e absolutamente inconfundível. Uma única e triunfante explosão. A cabeça de Davi se levantou bruscamente. Nanda estava de pé agora, uma mão cobrindo parcialmente a boca, mas seus olhos dançavam de vitória. Ela havia vencido. A esposa estava morta. O obstáculo havia sumido. Davi estava de luto, sim, mas ele superaria. Ele era dela. Todo ele. E a fortuna dele. Ela se aproximou, seus saltos ecoando no linóleo, seu rosto uma máscara perfeita e falsa de simpatia. Oh, Davi, querido, eu sinto muito pela sua perda. Que tragédia! Davi, em seu choque e luto, só conseguia encará-la. Os olhos da doutora Evelyn, que estavam fixos em Davi, giraram lentamente para Nanda. Ela a reconheceu instantaneamente. A mulher do corredor. A complicação. Seu olhar era tão frio, tão cheio de desprezo, que poderia ter congelado o fogo. O sorriso de Nanda vacilou sob o peso dele. Senhor Costa, doutora Evelyn disse, sua voz de repente aguda, cortando deliberadamente a performance de Nanda. Ela não tirou os olhos da amante. Senhor Costa, não pudemos salvar Sarah. Ela fez uma pausa. Mas salvamos os bebês. A cabeça de Davi, enterrada nas mãos, levantou-se lentamente. Que bebês? Não, não. É um menino. Olavo. Doutora Evelyn finalmente voltou seu olhar para Davi, e pela primeira vez um lampejo de suavidade entrou em seus olhos. Foi uma surpresa. Ela disse, sua voz gentil, mas alta o suficiente para Nanda ouvir cada palavra. Um bebê estava posicionado diretamente atrás do outro em todos os ultrassons. É raro, mas acontece. Não sabíamos até entrarmos. Ela se ajoelhou, colocando a mão no ombro de Davi. O senhor tem um filho, Davi. Ele é minúsculo, mas é um lutador. E o senhor tem uma filha. São gêmeos. As 4 palavras atingiram o ar. São gêmeos. O rosto de Nanda, que estava iluminado pelo triunfo, ficou total e terrivelmente pálido. O sorriso sumiu, substituído por uma máscara de horror branco giz. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Gêmeos. Não uma criança inconveniente e em luto. 2 bebês. 2 elos vivos, permanentes e inquebráveis,
com a esposa santa e morta. 2 herdeiros do legado Costa. 2 lembretes minúsculos, gritando e caros de Sarah para sempre. Sua própria gravidez, que ela vira como seu trunfo, seu cheque-mate, era de repente uma responsabilidade. Ela não era uma nova vida emocionante. Ela era apenas a outra, aquela com o 3º bebê. Davi não era mais um viúvo em luto que ela poderia confortar e reivindicar. Ele era um pai solteiro de gêmeos recém-nascidos. Sua vitória, tão doce segundos antes, havia se transformado em cinzas em sua boca. Ela recuou, tropeçando, seus olhos arregalados de pânico. Ela havia rido, e agora o universo estava rindo de volta. Os dias que se seguiram foram um borrão de cheiros antissépticos, o baipe rítmico das máquinas da UTI neonatal e uma culpa esmagadora e sufocante. Os gêmeos, Olavo e Olivia, eram incrivelmente pequenos, seus corpos perdidos em um emaranhado de fios e tubos dentro de suas incubadoras separadas. Eles eram de Sarah. Eles tinham suas pálpebras delicadas, seu cabelo fino, e Davi, olhando para eles através do plástico transparente, não sentia nada além de uma sensação profunda e vazia de ser um impostor. O funeral de Sarah foi um evento quieto e agonizante. Margarida Monteiro ficou à beira da sepultura, seu rosto uma escultura de pedra de luto. Ela não falou com Davi. Ela não olhou para ele. Ela simplesmente aceitou a bandeira dobrada. Sarah havia sido filha de um militar da Força Aérea, Air Force Brat, e encarou o caixão polido, seu ódio pelo homem que havia partido o coração de sua filha, uma força física palpável. Davi estava sozinho. E então ele não estava. Nanda Santos, após seu choque inicial, havia se recomposto. Ela tinha uma nova estratégia. Ela apareceu em seu sobrado em Tarrytown, uma semana após o funeral, vestida de preto fúnebre e modesto. Ela trouxe uma caçarola. Davi, ela disse suavemente, entrando antes que ele pudesse impedi-la. Eu sei que você está sofrendo. E eu sei que fiquei chocada no hospital. Eu não queria reagir daquela maneira. Foi tudo demais. Davi, que estava funcionando com 3 horas de sono e pura autoaversão, apenas a encarou. Você riu, Nanda? Eu estava histérica. Ela mentiu, os olhos arregalados com falsa inocência. Foi tudo tão horrível. Sarah, e então gêmeos. Eu desabei. Mas eu estou aqui agora. Estamos nisso juntos, Davi. Você, eu e nosso bebê. Ela colocou a mão em sua barriga reta. Podemos criá-los todos, juntos, uma nova família. Davi olhou para ela, para esta mulher que chamara sua esposa moribunda de complicação, e sentiu uma repulsa tão profunda que quase o fez vomitar. Saia, ele sussurrou. O que, Davi? Não seja assim. Estou grávida do seu filho. Saia da minha casa, saia da minha vida, ele rugiu, a primeira emoção real além do luto atravessando-o. Você riu quando ela morreu. Você ficou ali e estava feliz. Saia antes que eu chame a polícia. O rosto de Nanda endureceu. A máscara caiu. Você vai se arrepender disso, Davi. Você não pode simplesmente me descartar. Estou carregando seu bebê. Eu não vou a lugar nenhum. Veremos, ele disse, batendo a porta na cara dela. Ele estava encurralado. Um pai solteiro de 2 bebês prematuros com quem mal se sentia conectado, e uma amante grávida e monstruosa que ameaçava arruiná-lo. Seu pesadelo estava apenas começando. 2 semanas depois, ele foi chamado para uma reunião no Hospital Moinhos de Vento. Ele presumiu que fosse sobre o plano de alta dos gêmeos, mas quando ele entrou, não era apenas a doutora Evelyn. Um administrador de hospital, de rosto sombrio, Roberto Paes,
e um homem de terno, Dr. Arão Paiva, o chefe de genética hospitalar, também estavam à mesa. Senhor, Costa, por favor, sente-se. Paz disse, seu tom formal. São os gêmeos? Eles estão bem? Davi perguntou, seu coração apertando. Os gêmeos estão se estabilizando, doutora Evelyn disse gentilmente. Isto é sobre outra coisa. Davi, quando você e Sara passaram pelo tratamento de FIV na clínica Viva Fertilização de Porto Alegre, foram vários ciclos, correto? Sim, Davi disse confuso. 8 ao longo dos anos. Este último foi o que funcionou. Dr. Paiva pigarreou e abriu um arquivo. Sr. Costa, como parte da avaliação de UTI neonatal para gêmeos prematuros, fizemos um painel genético completo, apenas para descartar quaisquer problemas congênitos. Ele fez uma pausa e olhou para o administrador, que assentiu. Sr. Costa, Dr. Paiva continuou, durante o curso desta triagem de rotina, encontramos uma anomalia, uma discrepância genética. Cruzamos o DNA dos gêmeos com a amostra que o senhor forneceu na admissão. Ele respirou fundo. Davi, os marcadores genéticos mostram que o senhor não é o pai biológico dos gêmeos. O silêncio na sala foi absoluto. Davi apenas encarou. O quê? Isso é impossível. Isso é um absurdo. Fizemos FIV. Eram meus. Eram nossos embriões. Não, doutora Evelyn disse, sua voz cheia de simpatia. Era o óvulo de Sara, mas a amostra de sêmen não era a sua. Paz, o administrador, interrompeu, sua voz toda profissional. Parece que houve um erro catastrófico na clínica de fertilidade. A Viva Fertilização é uma entidade separada, mas eles têm privilégios em nosso hospital. Nós cruzamos os registros deles daquele dia. Parece que sua amostra foi extraviada e a amostra de outro paciente foi usada para fertilizar os óvulos da senhora Monteiro. Davi não conseguia respirar. A sala estava girando. Os bebês, Olavo e Olívia, as únicas coisas que restavam de Sara. Eles não eram dele. Seu sacrifício, sua traição, suas mentiras, o estresse que ele estava convencido de ter contribuído para a morte de Sara. Foi tudo em vão. Ele havia destruído sua vida e perdido sua esposa pelos filhos de outro homem. Quem? Davi finalmente engasgou. Um casal. Doutora Evelyn disse suavemente. Marcos e Juliana Bispo. Eles também eram pacientes. Eles têm tentado por 10 anos. Foi-lhes dito que o último ciclo falhou. Davi Costa começou a rir. Era um som quebrado e horrível, ecoando o que ele ouvira na sala de espera. Ele era um homem que tinha tudo, e no espaço de 3 semanas havia ficado com absolutamente, cosmicamente, nada. A notícia do Dr. Paiva não apenas quebrou Davi Costa, ela o desfez. O luto por Sara tinha sido um peso esmagador e tangível. A culpa tinha sido um fogo queimando-o por dentro. Mas esse novo conhecimento, isso era algo mais. Era um vácuo. Sugou a própria medula de seus ossos, deixando-o uma casca oca e sem peso. Ele saiu do escritório do administrador, flutuou pelo elevador e dirigiu seu carro de volta para a casa de vidro em Tarrytown. Ele estava, da maneira mais profunda e terrível, livre. Ele era um homem sem esposa, sem filhos e sem futuro. Ele era um fantasma em sua própria vida. Ele entrou na casa. As peônias de Sara, aquelas do último dia horrível, estavam mortas há muito tempo, suas pétalas um confete marrom e pálido no console de mármore. Ele passou pela sala de estar, por seu escritório vazio e subiu as escadas. Ele foi para o quartinho verde sálvia. 2 berços vazios esperavam. 2 móveis combinando. Pequenos carneirinhos de tricô pendurados no ar parado. Todo o amor, toda a esperança,
Todo o desespero de 7 anos que haviam sido despejados neste quarto era por nada. Sua traição, suas mentiras, o estresse que ele estava convencido de ter desencadeado o declínio fatal de Sarah. Ele havia feito tudo, sacrificado sua esposa por crianças que não eram nem dele. Ele havia incendiado seu mundo para proteger uma família que nunca existiu. Ele sentou-se no chão, as costas contra a parede entre os 2 berços. Ele não chorou. Ele estava além das lágrimas. Ele ficou ali enquanto o sol se punha, o quarto mergulhando na escuridão, e sentiu o homem que era, Davi Costa, o arquiteto brilhante, o marido amoroso, a fraude, finalmente morrer misericordiosamente. Um novo homem se levantou em seu lugar, um homem sem nada a perder. E um homem sem nada a perder é o homem mais perigoso e mais focado do mundo. Este novo homem tinha apenas um propósito: desmantelar o passado. Ele era um arquiteto, afinal. Ele havia construído esta vida. Agora, ele projetaria sua demolição. Às 7 da manhã, ele ligou para seu advogado. Stefano Carvalho era o advogado corporativo de Davi, um homem que navegava no mundo brutal do desenvolvimento imobiliário de Porto Alegre com a precisão fria de um tubarão. Ele estava acostumado com as ligações frenéticas de Davi sobre leis de zoneamento e burocracia de licenças. Ele não estava preparado para isso. Ele se encontrou com Davi em seu escritório estéril no centro. "Davi", Stefano disse, seu rosto uma máscara ensaiada de simpatia. Deus, sinto muito por Sarah. É uma tragédia. Já comecei a papelada para o inventário do espólio dela." "Pare", Davi disse. Sua voz estava monótona, morta. "Não é por isso que estou aqui." Davi expôs a história inteira. A FV, a síndrome HELP, a morte, os gêmeos e, finalmente, o relatório genético. Stefano Carvalho, um homem que vira negócios de bilhões de reais desmoronarem e parceiros apunhalarem-se pelas costas, ficou sem palavras. Ele tirou os óculos, os poliu e olhou para o cliente. "Meu Deus, Davi, a Viva Fertilização, eles estão acabados." "Esse é o seu primeiro trabalho", Davi disse. "Quero que entre com uma ação por morte injusta. Quero que entre com uma ação por erro médico catastrófico. Quero que encontre cada centavo que eles têm e cada centavo que o seguro deles tem. E quero que pegue. Vamos criar um fundo memorial. O Fundo Memorial Sarah Monteiro Costa. Ele financiará pesquisas sobre a síndrome HELP e apoiará famílias destruídas por negligência em clínicas de fertilidade. Quero que os arruine, Stefano. Não por mim. Por ela." Carvalho assentiu lentamente, o tubarão nele farejando sangue. "Será um caso marcante. Será feito." "Segundo", Davi continuou, seus olhos como lascas de gelo. "Nanda Santos. A amante." Carvalho estabeleceu, seu tom mudando para desgosto. "Bagunça. Ela terá que ser paga. Ela está grávida. Presumo que alegará. Ela está alegando. Ela está alegando que é meu. Eu não acho que seja. Um teste de paternidade, então. Podemos..." "Não", Davi interrompeu. "Não apenas um teste. Eu quero saber tudo. Você usa meu dinheiro, contrata o melhor detetive particular deste estado. Quero os registros do cartão de acesso dela da empresa nos últimos 6 meses. Quero os relatórios de despesas dela. Quero as faturas do cartão de crédito dela, os recibos de Uber, as estadias em hotéis. Quero saber com quem ela estava em todas as noites que não estava comigo. Ela estava se protegendo, Stefano. Eu era apenas uma de suas perspectivas. Quero saber quem era a outra." Carvalho olhou para o homem à sua frente. Este não era o viúvo em luto. Este era um executor. "Isso não é apenas uma estratégia legal, Davi.
Isso é um acerto de contas. Chame como quiser, Davi disse, levantando-se. Apenas faça, e encontre os verdadeiros pais dessas crianças. Quero conhecê-los. O encontro com Nanda foi marcado para 3 dias depois. O investigador foi rápido. Davi tinha o arquivo. Era pior e melhor do que ele poderia ter imaginado. Ele escolheu um Starbucks brilhante e sem alma em uma esquina movimentada, um lugar sem memórias e sem sombras. Ela entrou e Davi foi atingido pela audácia de sua performance. Ela não estava vestida de preto. Ela usava um tailleur creme de aparência cara, uma roupa para um novo começo. Sua mão estava apoiada possessivamente em sua barriga mal saliente. Ela não estava ali para lamentar com ele. Ela estava ali para negociar os termos de sua nova vida. Davi, ela disse, sua voz um ronronar suave de simpatia fabricada. Ela se sentou, sua bolsa cara batendo na mesa. Estou tão feliz que você finalmente está pronto para ver a razão. Eu sei que você está sofrendo. Eu realmente sei. Mas isso, ela acariciou a barriga, é uma bênção. Um novo começo para nós. Eu já pedi ao meu advogado para redigir uma papelada preliminar, uma consideração muito generosa para o nosso futuro. Davi apenas mexeu seu café preto, o raspar do palito de madeira sendo o único som. Nanda se inclinou, sua máscara de simpatia se apertando. Olha, eu sei que é difícil ver isso agora, mas é o que Sara gostaria. Que você fosse feliz. Podemos vender aquele mausoléu de casa, encontrar uma cobertura linda no centro, apenas você, eu e nosso bebê, nossa verdadeira família. Davi levantou o olhar. Seus olhos estavam tão vazios, tão desprovidos de luz, que o sorriso de Nanda vacilou por um segundo. Os gêmeos não são meus, Nanda. O rosto dela congelou. O quê? Davi, não seja cruel. Só porque são complicações, não significa que você pode simplesmente... Eles não são meus filhos, ele repetiu, sua voz monótona. Houve uma confusão na clínica de FIV. Um teste genético confirmou. Eles pertencem a outro homem, outro casal. Eu não sou o pai deles. Nanda olhou para ele. Ela processou a informação. Incredulidade. Confusão. E então, o alívio mais profundo e nauseante. Começou com um bufo, um sopro de ar incrédulo. Então seus ombros começaram a tremer. Ela cobriu a boca, mas não adiantou. Uma risada aguda irrompeu dela. Pessoas em outras mesas se viraram para olhar. Oh, meu Deus! Ela ofegou, lágrimas de verdadeira alegria escorrendo de seus olhos. Ela colocou a cabeça na mesa, seu corpo convulsionando de riso. Você está falando sério? Oh, Davi, isso não tem preço. Ela se sentou, enxugando os olhos, o rosto corado de vitória. Você passou por tudo isso, perdeu tudo, por nada, pelos filhos de outra pessoa. Oh, meu Deus, você realmente é o tolo mais patético que já conheci. Ela se recompôs, respirando fundo e tremendo. Seus olhos brilhavam agora. Todos os vestígios de falsa simpatia haviam desaparecido, substituídos por puro triunfo predatório. Bem, ela disse, ajeitando a jaqueta. Uau. Ok, isso torna as coisas muito mais limpas, não torna? Toda aquela bagagem. Puf, sumiu. É só você, eu e isso. Ela deu um tapinha na barriga, seu sorriso largo e genuíno pela primeira vez. Nosso bebê, nosso herdeiro, o verdadeiro legado Costa. Davi apenas a observou, sua expressão inalterada. Você está certa. Torna as coisas mais limpas. Ele deslizou uma pasta grossa de papel pardo pela mesa. O sorriso de Nanda vacilou. O que é isso? A papelada que meu advogado enviou? Não, Davi disse. É do investigador do meu advogado. Ela abriu. Seu sorriso sumiu.
Dentro estavam fotografias. Ela beijando Alexandro Valente, um sócio sênior da empresa, na garagem do Hotel Dabi. Recibos de hotel, lançados na conta da empresa por noites em que ela dissera a Davi que estava trabalhando até tarde. Faturas de cartão de crédito mostrando jantares no Oishi com Valente. Eu era um tolo, Davi disse, sua voz baixa, cirúrgica. Eu estava tão envolvido em minhas próprias mentiras que não conseguia ver as suas. Você não estava apaixonada por mim, Nanda. Você estava apenas fazendo um teste, vendo qual parceiro na empresa morderia primeiro. Eu era apenas o plano A. Como está o plano B? Ele deslizou um segundo documento sobre o arquivo. A ordem judicial. Eu não sei do que você está falando. Ela gaguejou, sua face ficando branca como giz. Essa é uma ordem judicial para um teste de paternidade pré-natal, Davi disse. Nomeia a mim e a Alexandro Valente como potenciais pais. Meu advogado Stefano Carvalho é muito completo. Ele enviou uma cópia para o advogado de Alexandro e para a esposa de Alexandro há cerca de 1 hora. O mundo de Nanda implodiu. A cor drenou de seu rosto. Sua boca se abriu, mas apenas um pequeno som de engasgo saiu. Este era um acerto de contas que ela nunca previra. Ela havia exagerado e agora havia perdido tudo. Você riu quando minha esposa morreu, Davi disse, levantando-se da mesa. Você riu quando descobriu que meus filhos não eram meus. Ria agora, Nanda. Ele a deixou lá, uma estátua de sua própria ambição, o arquivo aberto à sua frente, enquanto os outros clientes do Starbucks assistiam ao seu colapso silencioso, frenético e completo. O teste de paternidade, algumas semanas depois, confirmou. O bebê era de Alexandro Valente. Valente, em uma tentativa desesperada de salvar seu próprio casamento e carreira, prontamente negou tudo. Demitiu Nanda por má conduta profissional grave e fez o advogado de sua esposa notificá-la com uma ordem de cessar e desistir. Nanda Santos, que apostara em conseguir um marido rico, foi deixada grávida, desempregada e totalmente sozinha, uma pária na cidade que ela tentara conquistar. 2 dias depois, Doutora Evelyn facilitou o encontro mais difícil da vida de Davi. Marcos e Juliana Bispo pareciam ter sido esvaziados por uma década de luto. Eram pessoas gentis e doces, de uma pequena cidade fora de Porto Alegre, e olhavam para Davi com uma combinação aterrorizante e ilegível de pena, gratidão e tristeza. Senhor Costa, Juliana sussurrou. Suas mãos estavam juntas. Nós não sabemos o que dizer. Sentimos muito, muito pela sua perda, por sua esposa, Sara. Davi apenas assentiu, sua garganta muito apertada para falar. Evelyn os levou todos para a UTI neonatal. A enfermeira Brenda, com os olhos ternos de simpatia, estava esperando. Davi ficou para trás enquanto Marcos e Juliana se aproximavam das 2 incubadoras. Marcos pressionou a mão contra o plástico do berço de Olavo. Ele tem as orelhas do meu pai, ele engasgou, lágrimas inundando seus olhos instantaneamente. Juliana apenas encarou Olívia, seu corpo inteiro tremendo, um som de puro e não adulterado espanto escapando dela. Ela é real. Oh, Marcos, depois de todo esse tempo, ela é real. Davi os observou. Ele observou esse amor puro e não contaminado sair deles. Esta era a primeira coisa boa, a primeira coisa certa que havia acontecido desde aquele último domingo perfeito. Esta era a família que Olavo e Olívia deveriam ter. Nós queremos homenagear Sara, Marcos disse, virando-se para Davi, seu rosto uma mistura de lágrimas e alegria. Gostaríamos que o nome do meio de Olívia fosse Sara. Se
Se estiver tudo bem para o Senhor. A barragem se rompeu. As primeiras lágrimas reais, as lágrimas de um luto tão profundo que ele não conseguira tocar, picaram os olhos de Davi. Ele assentiu. Sim, ela gostaria disso. Ele observou a enfermeira Brenda ajudar Juliana a segurar sua filha pela primeira vez. Ele observou Marcos colocar um único dedo na mão minúscula de Olavo e viu o bebê agarrá-lo. Ele era o estranho. Ele era o fantasma. Seu papel nesta história havia acabado. Ele se virou, sem ser visto, e saiu da UTI neonatal, deixando os bispos com o milagre deles. O desmantelamento foi rápido. O processo contra a viva fertilização foi resolvido por uma soma impressionante, levando a clínica à falência e virando notícia nacional. O Fundo Memorial Sara Monteiro Costa foi estabelecido no dia seguinte. Davi vendeu a casa de vidro em Tarrytown. Ele vendeu sua sociedade na empresa. Ele liquidou cada ação, cada título, cada último vestígio de sua velha vida. Sua última parada foi a casa de Margarida Monteiro. Ela abriu a porta. Ela havia envelhecido uma década. O granito gaúcho de seu rosto estava rachado, revelando um luto cru e sem fundo. Margarida, ele disse. Ele estava segurando um único cheque administrativo. Ela apenas o encarou, seus olhos ardendo com um ódio frio e puro. É tudo, ele sussurrou, sua voz embargada. A casa, a empresa, as ações. É tudo o que me resta. É por ela, por você. Ele estendeu o cheque. Ela olhou para o cheque, depois de volta para ele. Você acha que isso atrás de volta? Ela sibilou, sua voz como cascalho. Não, nada atrás. Ela amava você, Margarida disse, e as palavras foram um veredicto final e condenatório. Ela sabia. Ela me disse na semana anterior. Ela sabia que você estava traindo e ela ia ficar. Pelo bebê, suas mentiras, o estresse. Você e aquela vagabunda. Você fez isso. Os médicos podem chamar de síndrome HELP. Eu chamo de assassinato. Davi ficou ali e aceitou. Ele não tinha defesa. Eu sei. Ela pegou o cheque da mão dele. Bom, eu espero que você viva 1000 anos, Davi, e espero que você se lembre do rosto dela e do que você fez com ela a cada segundo disso. Ela bateu a porta na cara dele. Ele tinha terminado. Davi Costa se afastou. Ele entrou em uma velha caminhonete usada que comprara com o último de seu dinheiro. Ele tinha uma bolsa no banco do passageiro. Ele saiu de Porto Alegre, passando pelo skyline que ele ajudara a construir. Ele não olhou para trás. Ele dirigiu para o oeste, para o coração vasto e vazio do Rio Grande do Sul, até que a cidade fosse apenas um borrão de luz em seu retrovisor. Ele parou em um posto de gasolina no meio do nada, o vento chicoteando poeira pela estrada. Ele olhou para seu reflexo no espelho sujo do banheiro. O homem olhando de volta era um estranho, magro, assombrado, vazio. O arquiteto se fora, o marido se fora, o pai se fora. Tudo o que restava era o fantasma. Ele voltou para a caminhonete, apontou-a para o sol poente e dirigiu para a escuridão. Um homem sem nome, sem passado e sem futuro. Apenas a longa e vazia estrada. No final, não houve vencedores. Houve apenas os destroços devastadores de escolhas feitas em segredo. Davi perdeu sua esposa, seus filhos e toda a sua identidade. Nanda, que riu da tragédia de outra pessoa, encontrou-se estrela de sua própria, abandonada e arruinada pela própria ambição que a impulsionava. Mas 2 vidas, Olavo e Olívia, foram salvas dos escombros. Elas são criadas até hoje por uma família amorosa e grata, que nunca perdeu a esperança. A verdadeira tragédia desta história não está apenas nas perdas irreparáveis, mas na revelação de que a tentativa de Davi de salvar uma vida dupla
acabou por destruir todas as vidas que ele tocava. A mentira, como uma estrutura arquitetônica defeituosa, não suporta o peso da verdade. A única redenção possível é enfrentar a desolação que se criou e usar o que resta, o nome e a memória da vítima, para construir um legado de honestidade e prevenção, mesmo que isso signifique perder tudo mais.